que a igreja se coloque de pé para que nós estejamos orando. Vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito no dia de hoje e por todas as coisas que Ele já fez em nossas vidas, né? E cremos que ainda fará mais, porque temos um Deus que Ele pode todas as coisas em nossas vidas. Oremos. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, para te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite chegarmos até aqui, Senhor, para atuarmos a Ti, Jesus, para engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, no dia de hoje, Pai, por tudo que Tu tem feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, por tantos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, Senhor, livramentos de morte, Jesus, livramentos de acidentes, tantos outros, ó Pai, só o Senhor sabe, Pai, quantos fomos livrados, Senhor, sem a gente ver, Senhor, e até mesmo, Senhor, os livramentos que nós precisamos, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai, por nos conduzir, Senhor, até aqui, Jesus. Vai continuando aqui conosco, Senhor, derramando da Tua graça sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que entramos, ó Pai, mas que nós venhamos sair daqui, Senhor, com forças, ó Pai, porque Tu deste a força para cada um de nós, Senhor. Que assim nós sejamos, Pai, como aqueles soldados, ó Deus, que não desistem de nenhuma batalha, Senhor, que não desistem em meio à luta, Senhor. Mas que nós venhamos prosseguir, Jesus, pelo Teu santo nome, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos também, agradecendo, Senhor, pela vida da nossa irmã Claudete, que está aqui nesta noite, Senhor, que se encontrou enferma, Senhor, mas o Senhor trouxe ela de volta aqui na Tua casa, Senhor, curada em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus da cura, Pai. Pai, ser também com aqueles que estão nos assistindo, Senhor, nesta noite. Que cada louvor, Senhor, que cada palavra que vier sair daqui, Senhor, eles sejam tocados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que aqueles que ainda não têm um encontro contigo, Senhor, possa, Senhor, se erguer, Senhor, aos Teus pés, Jesus. Se renovar, Senhor, cada dia mais, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor. O nosso agir, Senhor, muitas vezes falamos coisas que não Te agrada, Senhor. Vai tirando de cada um de nós, Senhor. Vai limpando cada vez mais o nosso coração, ó Pai. Os nossos pensamentos, ó Deus. Porque precisamos, Senhor, ser santos como Tu és santo, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, todos os dias, Senhor, vencer, Senhor, cada luta, cada batalha, Jesus, porque sabemos que não é fácil, Senhor, mas contigo não é impossível, Pai, porque nós cremos em um Deus que pode todas as coisas, Pai, porque Tu és o Deus de misericórdia, Pai, Tu és o Deus, Senhor, que está conosco em todo o tempo, Jesus, e que assim nós venhamos permanecer sempre, Senhor, fiel a Ti, como Tu és fiel a cada um de nós, Senhor. Mesmo, Senhor, que a gente venha vacilar, mas o Senhor está conosco, Pai, em todo o tempo, Pai. Pai, nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que nunca nos abandona, Senhor, mas sempre está presente em nossas vidas, ó Pai. Vem acalentando os nossos corações, Senhor. Vem tirando todos os empecilhos, Pai, toda dúvida, Pai. Pai, ser com cada um de nós, Senhor, e até com aqueles, ó Pai, que um dia Te aceitaram, Senhor, que hoje se encontram afastados da Tua presença, que eles possam ser tocados novamente, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque sabemos que uma semente, Senhor, foi plantada naquele coração, ó Pai, para que eles venham, Senhor, saber a importância, Pai, que é estar na Tua presença, e que sem Ti eles nada são, nem nós, Senhor, não somos nada sem Ti, ó Pai. Pai, abençoa cada vez mais a vida do nosso pastor e toda a sua família, Senhor Jesus. Senhor, não sei do que ele necessita, Pai, mas Tu conhece o coração dele. E eu creio que o Senhor está com ele todo o tempo, Senhor, em cada caminhada, Senhor, em cada jornada da sua vida, Pai. Que ele continue, Senhor, sendo este homem, Senhor, com sabedoria, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, juntamente com as Tuas ovelhas, ó Pai, para que possamos todos nós juntos crescermos no Teu conhecimento, Senhor, e crescermos espiritualmente, ó Pai.
porque precisamos todos os dias de Ti, Senhor, e que a Tua presença, Senhor, nunca nos deixe, porque eu creio, Senhor, que Tu és conosco em todo o tempo, Jesus, pela Tua bondade e pela Tua fidelidade, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Derrama a bênção, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, presentes, e por aquele também que não pôde estar, Senhor, por alguma razão. Vai visitando, Senhor, vai transformando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos ainda permanecem de pé e abram suas Bíblias em Colossenses 1, do versículo 15 ao 20. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? O Senhor, Ele estabeleceu a paz, né? Então, que a paz esteja sempre com cada um de nós. Sabemos que não é fácil, cada dia a gente tem uma luta, né? Até mesmo dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. Mas que nós venhamos orar ao nosso Deus, né? Para que Ele venha nos dar essa paz. Que Ele venha nos ajudar. Que são tantas coisas, mas Deus é aquele que pode tudo. E Ele pode mudar isso, que qualquer coisa que tiver em nosso coração que está nos impedindo dessa paz com qualquer um dos nossos entes queridos, né? Com qualquer um dos nossos familiares, porque sabemos que família não é fácil, mas a família é um projeto de Deus. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ele sabe o motivo, Ele sabe a razão, porque sabemos que, primeiramente, o Senhor fala conosco, né? Para que depois a gente transmita para a igreja. E assim seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos reinar a paz e não a guerra. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por falar o meu coração e o coração da tua igreja, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, porque precisamos, Senhor, desta paz, Senhor Jesus. Muitas vezes, Senhor, estamos com o coração contrito, Senhor, com o coração aperreado por alguma coisa, Senhor, com qualquer familiar nosso, Pai. Mas Tu és aquele, Senhor, que nos acalenta. Tu és aquele, Senhor, que tranquiliza, Senhor, os nossos corações e que nos ensina, Senhor, a vivermos em paz uns com os outros, ó Pai. Se assim nós não somos, ó Pai, nos ensina. Porque o Teu amor é tão grande, Senhor, tão imenso com cada um dos Teus filhos, Senhor. Somos pecadores, ó Pai, somos falhos, mas o Teu amor permanece, Senhor, com cada um de nós, ó Pai. E que assim também nós sejamos, Pai, com o nosso próximo, Pai. É o meu desejo, Senhor, e creio que o desejo da Tua igreja, Pai. Que assim sejamos, Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho e amado Jesus. Amém. Podem sentar. E agora, na primeira oportunidade, eu convido a nossa irmã Silene, que ela estará louvando ao Senhor e que nós venhamos estar adorando juntamente com ela. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor, não é? Como é bom render louvores ao seu santo nome. E para a nossa meditação, Salmo 26,
8 diz assim: Senhor, eu tenho amado a tua habitação, da tua casa é o lugar onde permanece a tua glória. Oh glória, como é bom estar aqui e poder experimentar essa glória, essa presença e essa união aqui dos irmãos, né? Todos com um só propósito, todos com um só pensamento de adorar o Senhor, de bendizer o seu nome e clamar a Ele, clamar. Vamos louvar o hino de 193. Alma batida. Por que te abates, ó minha alma? Não devemos estar com a nossa alma batida, mas sim alegres e regozijados, confiando no Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, o Deus o qual nós servimos, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. E quando 193. E quando a nossa alma se encontrar abatida, a gente tem um refúgio. A gente tem o socorro bem presente. Muitos não têm, né? Muitos não têm, mas nós temos. Há momentos, acontece, é natural, né? De uma tristeza ou um pensamento contrário. Mas logo a gente busca o refúgio. A gente busca aquele que tem a paz. Só Ele pode dar. Amém? Vamos louvar. Eu peço aos irmãos que me ajudem em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para ti valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, glória a Deus, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Cristo, glória a Jesus, espera ainda mais um pouquinho e verás, aleluia, porque te abates,
Glória a Deus, aleluia. E essa é a nossa alegria, essa certeza, essa garantia que em breve Ele virá. Tudo isso vai passar. E vamos estar lá com Ele. Nesta certeza, nesse propósito, né, de que um dia estaremos face a face com Ele. Glória a Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Aleluias. Estamos felizes, né? Porque sabemos que Deus está aqui neste lugar. Ele está em nosso meio e falando a cada coração aqui nesta noite. E sabemos, né, que vamos sair daqui regozijados, cheios do poder da palavra do Senhor nas nossas vidas. Porque nós já podemos sentir a sua presença aqui em nosso meio. Amém? E agora também com a oportunidade, convido a nossa irmã Silvana, que estará louvando ao Senhor no momento ofertório. Convido o diácono Luciano para estar recolhendo os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? Saudos, amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom, né, poder estar na casa dele, podendo adorá-lo, sentindo a sua presença. Perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu estou bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, os choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. E quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz, no deserto estar e ficar em paz. Aleluia. Às vezes a gente não está, né, tão bem como gostaria, mas a gente sabe, a gente tem uma esperança, né, que em Deus a gente vai ficar bem.
vai chegar, tudo passa, né? O deserto passa, momentos difíceis passam, porque a gente tem alguém que a gente pode se segurar, né? Sabendo que é aquele que nos traz esperança de dias melhores, de dias de paz, né? Tudo passa. A gente só precisa crer e esperar no Senhor, que vai. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, por estar aqui junto, Senhor, na tua presença, com meus irmãos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Pai, quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor, e abençoe aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, que faça entrar, Senhor, mais dizimista, Senhor, pelaquela porta, mais trabalhador, Senhor, para trabalhar na seara, Senhor, para que juntos, Senhor, juntemos força nesse bairro, para te louvar mais e mais, porque tu és merecedor, Senhor. Senhor, toca no coração de cada um vizinho aqui, do lado, da direita, da esquerda, de frente, Senhor. E toca no coração dele para que eles tenham o desejo, Senhor, de te conhecer assim como eu te conheci, Pai, e todos nós que estamos aqui na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de estar passando para o pastor, também estarei louvando ao Senhor, amém? Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui para te dizer: Aleluia, Pai. lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, glória a Deus. Nós cremos, Senhor, que a tua mão é aquela que nos sustenta, Pai. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui para te dizer:
assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Aleluia, Jesus. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos sentir, Senhor, o teu amor, Jesus, o teu agir, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Pai, neste momento, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, Pai, mas eu senti, Senhor, a tua presença aqui no teu altar, Pai. Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo, meu Deus. Perdoa, Senhor, todas as minhas falhas, ó Pai, os meus erros, ó Pai. Senhor, eu creio que Tu falasse nessa noite, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, através de cada louvor, Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu Espírito Santo, Senhor, que fez o mover, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir, Jesus, quanto é grandioso, Senhor, a Tua presença em nosso meio, Pai. Oh, aleluia, Jesus, nós cremos, Senhor, que sairemos daqui melhor do que entramos, ó Pai. Nós temos a certeza, Senhor, que Tu és a nossa alegria, Pai. Tu és a nossa força, a nossa esperança, Deus. E que sem Ti nada somos, ó Pai. E que Teu Espírito Santo permaneça conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, eu só tenho a Te agradecer. Pai, eu não sei a razão nem o motivo, Senhor, deste louvor, mas Tu colocasse ele, Senhor, em meu coração antes de sair de casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque foi a Tua vontade, Senhor. Eu não poderia sair daqui, Senhor, sem te louvar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. E cremos que ainda estarás conosco, Senhor, através da Tua palavra, enviada, Senhor, dos céus, através do Teu Filho que estará aqui à frente, nos ensinando, Senhor, mais e mais, Senhor, da Tua santa palavra, Deus. Eu Te agradeço, Pai, pela riquíssima oportunidade, Senhor, porque sabemos, Senhor, que é uma alegria a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, Te louvando e cultuando, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um nesta noite. Creio que o Senhor pode todas as coisas em sua vida. Amém. Amém, Jesus. Eu cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos na presença do nosso Deus, adorando seu nome, louvando, pedindo a sua presença em nosso meio.
ministrando a cada coração aqui através dos louvores, através de cada palavra falada, a cada oportunidade aqui, né, nós podemos, como foi cantado, ver a mão de Deus, nos fortalecendo, nos renovando, nos levantando, né, quem não precisa, né, da presença do Senhor. Só aquele que não conhece ou quem não conheceu ainda o Senhor, não entende o quão dependentes somos desta presença. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estaremos lendo apenas o versículo 20. Carta aos Gálatas, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Você vai lá para 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí depois você vai achar Gálatas. Estaremos meditando um pouco sobre isso, sobre, né, se já estamos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta. Você que nos assiste também, é um prazer tê-lo junto conosco. Você também pode abrir a Bíblia e estar meditando junto conosco. Diz assim, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Em outra versão diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, ministra a Tua palavra em nossos corações, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, Jesus. Que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Aquilo, Senhor, que modifica, Senhor, o nosso ser, a nossa mente, que transforma, Senhor, a nossa vida por completo. Ó Deus, que nós venhamos colocar a Tua palavra em prática, que nós venhamos, Senhor, estar desejosos de ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco. Ó Deus, que seja ensinamentos, Senhor, a qual venha trazer transformação na minha vida, na minha família. Ó Deus, e todos que estão ao meu redor, Deus. Ó Senhor, fala com a Tua igreja, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. E nós não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Perdoa, Deus, nossas falhas, nossos pecados. Renova, Senhor, as nossas forças. Santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, Deus. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta justamente para os cristãos, né, que estavam ali, naquela igreja, na Galácia, e eles viviam, irmãos, uma forma de legalismo, né? Muitos que estavam ali ainda queriam viver pela lei, e eles estavam muitas vezes presos a alguns rudimentos do passado, algumas formas de vida. E nesta noite o Senhor colocou uma palavra em meu coração acerca, né, de estarmos crucificados com Cristo, né? E aí surge uma pergunta: eu já estou crucificado com Cristo? O que é eu estar crucificado com Cristo?
o que é, né, fazer com que eu esteja nesse estado, né? Como é que eu preciso estar, como eu preciso proceder, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui no versículo 20, ele vai dizer, né, que ele já está crucificado com Cristo, que ele, né, ele traz para si esta palavra e ele dá essa informação aos que estavam ali naquela igreja, e ele começa dizendo: agora já não sou eu que vive, né? Cristo vive em mim. Aleluia. E quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós compreendemos o que é Cristo viver em nós, isso quer dizer que as nossas vontades, elas vão morrer também. Se Cristo, ele passa a tomar conta da minha vida, as minhas decisões, elas precisam estar alinhadas com as de Cristo, com as de Deus. As minhas vontades, elas precisam estar alinhadas com a do Senhor, né? Então, é importante, né, nós termos esta consciência: será que eu já estou crucificado com Cristo? Será que Cristo verdadeiramente vive em mim? Ou sou eu que deixo as minhas vontades prevalecer mais do que a de Deus? Ou será que sou eu que dito as regras, né? Sabemos que a Bíblia diz lá em Romanos, o capítulo 12, né, o versículo 1 e o 2, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ali, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Então, isso quer dizer, irmãos, que a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa, sem sombra de dúvida. Que a vontade de Deus, para que nós possamos experimentá-la, né, nós precisamos ter esse entendimento. A vontade do Senhor sempre vai ser melhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. O Senhor, ele não traz confusão para as nossas vidas. Às vezes nós queremos tomar as nossas próprias decisões e trazemos várias problemáticas para nós. Mas quando nós vamos ao Senhor, quando nós deixamos o Senhor, né, nos direcionar, tomar a frente de toda a nossa vida, aleluia, né, as coisas, elas são diferentes. Então, o apóstolo Paulo diz: agora já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, né? E ele diz: mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, ele diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus, né? Está alinhado com o Senhor. Esta carne aonde, né, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma está, né? A Bíblia diz que ela se inclina para o pecado, né? A natureza pecaminosa. E já falamos sobre isso aqui, sobre uma luta que travamos, né? Mas quando o ser humano, ele aceita a Jesus Cristo, né, ele está deixando a sua vida nas mãos do Senhor, né? Está deixando a sua vida nas mãos do Mestre, daquele que sabe conduzir. E é importante entendermos isso. Quando nós levantamos as nossas mãos para entregarmos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida agora é tua, né? E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, só que nem todos que levantam a mão têm esse entendimento. Nem todos que entregam a sua vida a Cristo Jesus têm esta compreensão de deixar o Senhor dominar, de deixar o Senhor, ele, né, direcionar. E é importante termos, irmãos, este conhecimento, né? E mais do que deixar as nossas vidas nas mãos do Senhor, né, é deixar de viver a nossa própria vida. É deixar de viver as nossas próprias escolhas. É deixar, né, eu não estou dizendo agora que você não pode ter sonhos, que você não pode ter projetos, né, que você não pode também desejar algo para o futuro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você agora precisa, né, deixar Deus, né, dar a resposta certa para as suas vontades. Senhor, a minha vontade é essa, mas qual é a sua?
Senhor, no meu coração tem isso, mas essa é a sua vontade, né? E acima, né, de tudo isso, né, que nós estamos falando aqui, né, devemos nascer de novo. E nascer de novo é justamente nascer de Cristo, né? A Bíblia fala lá, né, quando o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí ele fala, não, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Ele não entende. O Senhor disse, você é mestre em Israel, você conhece a lei, né? Você sabe todas essas coisas, mas está me perguntando ainda sobre isso, sobre, né, se eu estou falando para você sobre coisas terrenas, você não está me compreendendo. Imagine se eu falar para você das coisas celestiais, das coisas do céu. Porque, meus irmãos, aquele que nasce de novo, ele passa agora a compreender a linguagem de Deus. Ele passa a compreender a vontade do Senhor, como a forma que ele trabalha, né? O Senhor, né, a carta aos Gálatas, muitos deles queriam viver, irmãos, ainda na lei. O apóstolo Paulo, ele combate, né, queriam viver sobre algumas regras, né, de homens, né? E o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre essas coisas, queriam trazer algumas tradições do passado. Mas a palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não estamos, irmãos, presos a rudimentos do passado, mas estamos agora sobre o direcionamento de Cristo, né? E ele disse que este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. Eu vivo na fé no Filho de Deus. Não, irmãos, que nós agora, né, estamos livres e usar a nossa liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, não, né? O Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos, já não vos chamo de servos. Ou seja, o servo é aquele que está, né, sobre um domínio de alguém, e nós verdadeiramente somos servos do Senhor. Precisamos ter essa compreensão. Mas Jesus diz, eu vos chamo de amigos, porque o amigo, ele sabe a vontade do seu Senhor. Aleluia. E nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender o que é que Deus quer. Qual o caminho que nós trilhamos. Qual a direção que nós vamos, né? E muitas dessas coisas, irmãos, que está no nosso coração, muitas vezes vão ter que morrer. Devemos nascer de novo. Abandonar as paixões deste mundo, o velho homem, aquilo que no passado nós fazíamos, que queríamos, que deixávamos a carne, né, andávamos, né, com consciência da carne, dos olhos. E aí, irmãos, muitas vezes vamos precisar agora negar as nossas próprias vontades, aquilo que queremos, para agradar o Senhor. As paixões, os desejos deste mundo, eles devem ser abandonados. Amém? Para que Cristo ele possa nascer em nós. E ele possa viver em nós. Porque, assim como o apóstolo Paulo disse, agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que Cristo vive em mim? Será que nós deixamos Cristo reinar? Precisamos aprender, irmãos. Precisamos entender o que o Senhor ele quer para as nossas vidas, né? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos sensíveis a cumprir a vontade de Deus? A quando Ele falar algo aos nossos corações, nós obedecê-lo? Quando o Espírito Santo ele vir falar e ministrar aos nossos corações e nós obedecermos? Isso é deixar Cristo viver em nós, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele falou aqui à igreja de Gálatas, aos Gálatas ali que estava ali, né? E é necessário abandonarmos algumas coisas quando nós aceitamos a Cristo. É bem verdade que muitos, né, entregam a sua vida ao Senhor Jesus e ainda continua com o pé lá fora, ainda continua cumprindo as suas vontades, andando nos prazeres carnais, de uma forma desenfreada. Mas e Cristo, irmão? Todos dizem, eu sou filho de Deus. Cristo vive em mim.
Deus, ele mora em mim. Mas na primeira oportunidade prevalece a vontade da pessoa e não a de Deus. E como é que Cristo vive em nós? Como é que podemos dizer que já estou crucificado com Cristo? O apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre trazia algumas responsabilidades para si. Ele chegava para muitos ali e diziam: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. E quando nós começamos, irmãos, a meditar, né, na vida daquele homem que se entregou a Cristo, né, com todo o seu coração, que ele deixou, né, morrer as naturezas carnais, aquilo que muitas vezes a sua carne desejava. É bem verdade que em certas vezes ele dizia assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas aí ele diz: quem me livrará do corpo desta lei? Aí ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluias, porque Jesus Cristo passou a habitar nele, Jesus passou a viver nele, e agora ele já não vivia mais por esta carne, ele já não vivia, né, não mais andando conforme as vontades do ser humano, mas conforme as vontades de Deus. Porque na nossa carne, irmãos, não habita mal ou bem algum, diz a palavra do Senhor. Precisamos fazer morrer a carne, não é fácil. É inanição, quando você morre com falta de alimento. Quando você, não estou enganado, inanição é alguma coisa assim, é você não dar alimento. Como é que eu faço para morrer? Para morrer a minha carne? É não alimentá-la. É quando ela pedir, não alimentá-la, porque na nossa carne, irmãos, não habita bem algum. Se você vê aí em Romanos, abra a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você vai voltar um pouquinho aí de Gálatas. O capítulo 7, o versículo 18. Amém? Ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que eu quero, o bem estar em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, irmãos, que ele diz que agora ele é escravo da lei de Deus, mesmo sendo livre, mesmo sendo chamado por Cristo, mesmo vivendo nesta carne, Ele diz que enquanto está nesta carne, neste corpo, ele, na sua mente, ele diz aqui no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E ele estava dizendo aqui, irmão, justamente, que na sua carne não habita mal ou bem nenhum. E enquanto o seu espírito, enquanto nós estivermos nesta carne, há uma natureza e há uma luta. Mas na sua mente, aleluia, há um desejo de obedecer à lei do Senhor. Há um desejo de colocar em prática. Há uma luta, há um desejo de viver a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. E ele diz: agora eu passo a ser escravo desta vontade. Eu passo a viver por esta vontade. Porque, irmãos, se nós entendermos, se nós se deixarmos a viver pelas vontades da nossa carne, a Bíblia diz que vai apontar para a morte, vai apontar para a destruição, porque não há comunhão de Deus, com o pecado, e a carne, ela se inclina para o pecado, e aí é necessário nós fazermos
ela morrer. É claro que muitas vezes nós não conseguiremos, como o apóstolo Paulo ele mesmo falou. Em algumas situações, né, que a carne ela vai desejar algo, e em algum momento nós vamos falhar, porque a Bíblia diz que se dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Mas é necessário, irmãos, fazer a carne morrer e deixar Cristo ele viver em nós. Que o Espírito de Deus ele viva, né, em nós. Que seja a vontade dele que prevaleça e não a da carne. E há uma luta por causa disso. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, eles crucificarão a sua carne. Veja aí, Gálatas, onde estávamos. O capítulo 5. O versículo 24. Amém? E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí no versículo 25 ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja, irmãos, né, o apóstolo Paulo, lá aos Romanos, ele fala, né, que a sua mente, ela deseja obedecer, né, à vontade de Deus. Mas ele vê que na sua carne existe uma lei, né, que aponta para o pecado, que já não é mais, né, a sua própria vontade, mas é a sua carne que deseja. Então ele vê que existe nos seus membros uma lei que luta contra ele mesmo. Né? Nós estamos lutando contra nós mesmos com algo que está em nós, né, por causa do pecado. Mas aí, quando ele escreve aos Gálatas, no versículo 24 aqui, ele diz: porque aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a carne. Então isso quer dizer que nós podemos fazer isso em Cristo Jesus. Ele nos dá as condições para que nós possamos crucificar, irmãos, e não é fácil. Crucificar, irmãos, é passar pela cruz. Né? Será que Jesus, quando ele deixa os céus, a Bíblia diz que ele deixa o seu trono de glória, ele se esvazia de si mesmo, aleluia, toma a forma humana, toma a forma de servo, né? E foi obediente até a morte, morte de cruz, aleluia. Ele tinha a opção de dizer não, né? Assim como aquele soldado aquele ladrão que estava ao seu lado na cruz, uma à direita, a outra à sua esquerda, e um deles disse assim: olha, tu salvasse a tantos, fizesse tantos milagres, né? Fizesse tantas coisas e não pode salvar a ti mesmo? Se tu és Deus, desce da cruz. Será que ele não podia descer, irmãos? Podia. Ele tinha um domínio em suas mãos. Mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele crucificou ali a sua carne. E ali nós tivemos vitória ali na cruz do Calvário. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz que eu já estou crucificado com Cristo. E ele diz que agora aqueles que são de Cristo, aqueles que se decidirem entregar a sua vida a Cristo Jesus, eles crucificarão a sua carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, né? Com aquilo que nós amávamos no passado, né? Éramos apaixonados pelas coisas que fazíamos no passado, mas agora nós passamos agora a fazer a vontade de Deus. Crucificar, né? Sabemos que não é fácil, é uma luta tremenda, mas quando nós fazemos isso, nós deixamos Cristo viver em nós, quando nós deixamos o Senhor habitar e dominar a nossa vida, o nome dele é glorificado, e agora nós podemos viver no Espírito, e andar no Espírito, né? E andar no Espírito, irmãos, é uma das coisas maravilhosas que Deus ele pode proporcionar para o ser humano, porque nós passamos a andar em novidade de vida. O Espírito Santo, ele começa a nos mostrar coisas grandiosas, celestiais. O apóstolo Paulo, ele via coisas, ele tinha experiências com Deus tremendas. Ele mesmo falou de tantas lutas que ele passou, de tantas dificuldades, de tantas batalhas que ele passou, mas em todas elas ele foi mais do que vencedor.
O Senhor fez ele vencedor. O Senhor, né, se mostrava, aparecia para Paulo. O Senhor levou ele ao terceiro céu. A Bíblia diz que ele ouviu coisas grandiosas, que nem competia a ele falar, irmãos. Aleluia. E é necessário, para vivermos, né, com Deus, vivermos a vontade do Senhor, precisamos crucificar a carne, não tem outro caminho. Se Cristo ele vive em nós verdadeiramente, as nossas vontades morrem e a de Deus ela prevalece. Amém? Veja o que fala aí em Romanos, o capítulo 6. Romanos, o capítulo 6 e o versículo 6. Romanos, capítulo 6 e o versículo 6. Diz assim o texto: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Né? Nós agora somos escravos de Cristo e não do pecado. Né? Antigamente, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Né? Não tínhamos domínio. Mas quando Jesus ele vem, ele passa a habitar dentro de nós. Nós temos como dominar as nossas vontades. Nós temos como deixar que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Mas pastor, eu não consigo, né? Tem gente que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é o meu jeito. A pessoa entregou a vida a Cristo Jesus, mas não mudou. Então o evangelho, irmãos, não foi, né, alcançado no coração dessa pessoa. Né? Porque aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E agora você tem como refrear, né, aquilo que muitas vezes leva para a destruição. As suas atitudes. Porque eu sou assim, eu penso assim. A palavra do Senhor diz que nós não somos mais escravos do pecado. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele nos libertou do império das trevas, do pecado, da morte, como nós vimos aqui no domingo passado. Aleluia. Né? E agora, irmãos, nós podemos dominá-lo. Jesus ele veio com esta proposta, ele passou a fazer isso em nós. Isso aconteceu também, irmãos, com Caim. Né? Quando o pecado ele veio, a Bíblia diz que o Senhor ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, porque o Senhor conhecia o seu coração. Né? A Bíblia diz que havia maldade no seu coração. E por causa disso o Senhor ele sabia, ou seja, né, nós muitas vezes queremos que o Senhor aceite a nossa oferta, aceite o nosso louvor, né, quer que o Senhor faça grandes coisas em nossas vidas, mas nós não deixamos Deus viver em nós. Ele não domina o nosso ser. Né? A gente dizemos para Deus: Senhor, até aqui é a tua vontade, mas agora eu vou na minha vontade. Né? E aí quando nós fazemos isso, nós se responsabilizamos, irmão. Nós estamos trazendo uma responsabilidade para nós. Né? O Senhor falou isso para, né, o povo de Israel, quando Jesus ele vem, que muitos deles não receberam Jesus, muitos deles não creram, e o Senhor falou para eles: olha, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Né? Quantas vezes eu quis ser o guardião, eu ser aquele que direciona, aquele que cuida, mas vocês disseram não. Rejeitaram o Senhor, rejeitaram a sua vontade, foram soberbos, escolheram, né, aquilo que estava nos seus corações e não o que a palavra do Senhor falou, profetizou, que muitos profetas falaram. Né? Se você vê aí em Gênesis, o capítulo 4, Gênesis, o capítulo 4, você vai ver ali a história de Caim e Abel.
Uma história bastante conhecida, né? Mas o Senhor ele fala algo interessante para Caim. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E coabitou um homem com Eva, e sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Olha a diferença. Ele trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Ou seja, ele selecionou, irmãos. Ele preparou algo. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou, será, irmãos, que Deus, ele tem a capacidade, né, de saber o que é bom, do que vem do nosso coração, do que é verdade, do que é verdadeiro. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado, né? Um coração sincero, né? Você sabia que a expressão sincero vem da palavra, né, sincera? Porque antigamente, né, o povo eles vendiam algumas imagens, né, e eles faziam muitas delas, né, com cera, que era um produto ali naquela época que não prestava, e eles vendiam, né? E aí essa expressão vem porque eles perguntavam: essa aqui está com cera ou sem cera, né? Ou seja, havia uma sinceridade naquele produto que estava sendo repassado ou não. E aí, irmãos, é a mesma coisa quando nós oferecemos para o Senhor as nossas vidas por completo, se é algo verdadeiro, se é algo sincero, se nós estamos obedecendo ao Senhor de verdade, se nós estamos lutando, se nós estamos combatendo para chegarmos aos céus, se nós estamos se esforçando na caminhada para servir a Cristo, se nós estamos atentos à sua voz, se chegamos aqui num culto de doutrina, estamos atentos a ouvir a sua palavra e dizer: Senhor, eu estou aqui para aprender e eu estou querendo colocar em prática. Eu quero ouvir a tua voz. Aleluia, eu quero entregar o meu louvor sincero. Eu não estou preocupado por quantidade de pessoas. Eu não estou preocupado com o irmão da direita ou da esquerda. Eu não estou preocupado com a roupa do irmão. Eu não estou preocupado se o irmão pecou, se não pecou. O que eu quero, Senhor, é entregar a minha oferta, o meu sacrifício, a minha vida, com sinceridade no teu caminho, nos teus caminhos, Senhor. Aleluia, e o Senhor, ele começa a observar, porque a Bíblia diz que ele sabe os que são seus. Ele sabe, irmãos, aqueles que estão andando com sinceridade na sua presença. Ele sabe, irmãos, aleluia, como está o nosso coração. Se levantamos a nossa mão com verdade, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Aleluia. E aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele atentou para a oferta de Abel, né? Aí lá no versículo 6, ele diz assim, no versículo 5: ao passo que de Caim da sua oferta não agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Veja, irmãos, que Deus ele fala com ele, né? Quantas vezes estamos afastados do Senhor, estamos desobedientes, né? E ainda assim iramos, né? Ainda vamos contender com o Senhor, indagar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso? E começamos a indagar a Deus, e começamos a falar, mas muitas vezes, irmãos, não escutamos, não se arrependemos, não voltamos atrás daquilo que muitas vezes desagradou ao Senhor, né? Feito Davi ele fez, né? Mas não, pelo contrário, se iramos, porque o Senhor só aceitou a oferta dele e não a minha, né? Por quê, Senhor? Né? Então disse o Senhor, versículo 6: porque andais irado, ou porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, veja, não é certo que serás aceito.
O Senhor, Ele conhece, irmão, o que nós estamos oferecendo para Ele. Ele sabe, né, cada detalhe. A Bíblia diz que Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia nos diz que Ele tem um controle de todas as coisas, que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Né? Que Ele chama as estrelas pelo seu nome e elas se apresentam diante dEle. Aleluia. Então Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde é que você mora, Ele sabe, aleluia, como está o seu coração, Ele sabe como nós estamos na sua presença, assim como o salmista disse no Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Tu sabes o meu sentar, o meu levantar, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes, né? Aí o Senhor disse para Caim assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado que jaz à porta. Ou seja, o pecado está batendo aí, Caim. Está batendo. E o seu desejo